O que você pode falar sobre os pré-fixados do Tesouro para diversificação? Não invisto em pré-fixado, tá? Não invisto em pré-fixado. Por quê? Por conta do risco inflacionário, né? Quando você olha, eu lembro de um caso clássico de uma aluna, eu nunca esqueci o nome dela. O de uma aluna que lá em 2020, quando a taxa Selic estava em 2%, ela veio conversar comigo e disse: Vinícius, eu estou pensando em... Está muito baixo o rendimento da taxa Selic, do Tesouro Selic. Eu estou pensando em comprar um pré-fixado para minha reserva de emergência, porque está rendendo muito pouco. O que você acha dessa ideia? Eu falei: jamais. Reserva de emergência não é para ganhar dinheiro. Reserva de emergência é para você ter segurança. Daqui a pouco essa inflação pode subir, você pode ter retorno negativo. Ela foi lá, comprou um tesouro pré-fixado que rendia 7%, que era muito mais do que o 2% do Tesouro Selic, com um prazo bem longo. E aí o que aconteceu? A inflação veio, bateu 12% em 2021 e fez com que ela tivesse um retorno abaixo da inflação. Mas pior, ela está tendo um retorno negativo até hoje. Sabe por quê? Porque se ela quiser vender hoje antecipadamente esse título, ela vai estar perdendo muito dinheiro. E o que acontece? E se a nossa inflação média do Brasil for de 7,5%? Lá de 2020 até o prazo do título dela, que se eu não me engano era 2029. Ela vai ter perdido dinheiro na prática, vai ter tido um rendimento abaixo da inflação. Então, por conta do risco inflacionário no Brasil, e por conta da gente ter inclusive um governo que quer uma meta de inflação mais alta, ou seja, ele quer inflação mais alta, o que acontece? Eu não topo entrar no tesouro prefixado, porque o tesouro prefixado é aquele tipo de título que ele rende um percentual específico, independente do que está acontecendo na economia. Nos Estados Unidos, só para vocês terem uma noção, né, da diferença das economias, o tesouro prefixado, ele rende hoje, por exemplo, 2026, 11,65% ao ano. 2029, 12,12% ao ano. Imagina, ela comprou a 7%. Então está numa situação bem pior do que se tivesse comprado hoje. Mas o que acontece? O tesouro prefixado ele não tem proteção contra a inflação. E é por isso que eu não compro ele. Em economias que tem Vou falar uma coisa mais técnica, que eu nunca falei abertamente no YouTube, eu acho. Como que funciona o prazo da dívida num país desenvolvido e subdesenvolvido, né? Se a gente pegar o prazo da dívida pública brasileira, aqueles trilhões de reais que você vê, manda aqui nos comentários, chuta para mim. E não vale você esperar eu responder para você chutar. Chuta aí para mim. Pausa o vídeo se for o caso e chuta aí para mim. Qual que você acha que é o prazo médio da dívida pública brasileira? Qual que você acha que é o prazo médio da dívida pública brasileira? Ou seja, em quantos anos a gente tem que pagar todos aqueles trilhões de reais em dívidas? Em quantos anos? Manda aí para mim nos comentários. O que você acha? Qual é a sua opinião? Quantos anos você acha que a gente tem para pagar toda a dívida pública brasileira? Qual o prazo médio da dívida pública brasileira? 4 anos é o prazo médio da dívida pública. Então, se a gente passa por um período de uma elevação muito grande na nossa taxa de juros, cada vez a gente paga mais juros pela dívida. Cada vez a gente aumenta ainda mais essa dívida. Se a gente passa por problemas financeiros, problemas fiscais, que é muito que o Banco Central bate na tecla, a gente gastar mais do que arrecada. Olha aqui, teve gente chutando 100 anos, 10 anos, 50 anos, 55 anos, são 4 anos. Então, você vê que a gente tem uma fraqueza econômica muito grande, isso é um país subdesenvolvido. Quando você pega o prazo médio da dívida pública americana, você vê que é um prazo muito superior. Chega a ser o dobro da dívida pública brasileira. E aí, além disso, o que acontece? Você tem muito mais o uso de títulos pré-fixados no exterior. No exterior, praticamente é título pré-fixado, porque o prazo de pagamento da dívida pública é mais longo e porque a economia é mais confiável. Aqui no Brasil, a gente tem que ter título atrelado à inflação, porque a inflação pode disparar de uma hora para outra e o prefixado é muito arriscado. Tanto que a dívida pública federal muito pouco é prefixada. A maior parte é ligada à inflação, seja direta ou indiretamente, porque a gente é um país inflacionário. Então, ou é ligado à inflação ou é ligado à taxa de juros, que sobe quando a inflação está alta.
né? E o prefixado tem um querequequé ali muito pequeno que é responsável pela dívida pública. Então, eu não gosto do prefixado, tá? Prefiro, pode diversificar, é uma estratégia de diversificação, mas para mim não é uma diversificação inteligente, na minha visão, tá?